pensando no Salmo 88, Senhor Deus da minha salvação. Ele tinha certeza que Deus era o Deus dele, que Deus tinha salvado eles, com certeza. A história de Israel está repondo aqui. Diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Olha, a situação dele estava tão grave, que ele, dia e noite ele clamava a Deus, ele buscava a Deus insistentemente. Nós sabemos qual era o problema. Alguns dizem um monte de coisa, mas não quero conjecturar sobre isso. Só sei que o problema dele era um problema sério, porque dia e noite ele clamava a Deus, ele buscava a Deus insistentemente. Senhor, olha, o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor me salvou, e eu quero a minha resposta. A mesma coisa somos nós, irmãos. Jesus nos salva, Deus é o nosso Deus, e muitas vezes os nossos problemas nos levam a agir dessa maneira. Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me comprou na cruz do Calvário, o Senhor derramou seu sangue por mim, o Senhor pagou o preço do meu resgate, mas aonde está a solução desse problema? Senhor, aonde está a minha vitória? Senhor, até quando? As perguntas, os porquês com chapeuzinhos separados, junto, né? Os porquês vêm. A mesma coisa que o salmista. E ele diz aqui no verso 2: chega em minha oração perante a tua face. Olha, se ele tinha certeza que Deus era o salvador dele, e ele tinha dito diante de ti que tenho clamado dia e noite, por que ele diz: chega a minha oração perante a tua face? Ele já começa a entrar na dúvida no que ele estava orando, no que ele estava pedindo. A mesma coisa somos nós, irmãos. Devido à insistência das lutas, das provas, sabe que muita gente começa a pensar assim: mas será que eu estou orando certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vem as perguntas. E olha que o salmista diz aqui agora: chega em minha oração para tua face. Mas ele não tinha dito que Deus era o salvador dele, ele não tinha dito exatamente que ele tinha colocado diante de Deus o seu clamor dia e noite. Por que ele muda o tom assim? Porque o desespero, irmãos, faz a pessoa perder o controle emocional. E o que mais acontece quando a pessoa está com um problema sério para resolver é perder o controle emocional. O ser humano, quando ele perde o controle emocional, ele perde a razão. E isso aqui é um exemplo para nós. Não é, às vezes a pessoa acha que ela não tem fé, que ele é pequeno. Não, irmãos, as dificuldades, as angústias, faz a gente perder o controle. Até para orar a gente perde o controle. Sabe aquele dia que você dobra o joelho para orar e fala assim: olha, o que eu vou orar, hein? O que eu vou dizer para Deus, hein? O que eu vou fazer? Mas olha o que diz aqui, ó: chegue a minha oração para a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Olha, se era o Deus da salvação, diante de ti tinha clamado dia e noite, agora diz assim, ó: inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Senhor, ouça o meu clamor. Senhor, você está ouvindo? Quantas vezes você não perguntou isso para Deus? Senhor, o Senhor não tem escutado que eu tenho orado, não? O Senhor não tem ouvido que eu tenho dito, não? Aonde está a resposta, Senhor? Irmãos, Deus age no tempo dele. Não adianta nós queremos apressar. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso tempo é agora. Principalmente hoje, nós vivemos na época do delivery, né, do fast food da fé, que é uma grandeza, né? Toma muito cuidado com isso, porque às vezes as amarguras vêm, a tristeza vem, e você perde o equilíbrio emocional, e você passa a não ter razão, nem naquilo que você ora. E tem muitas orações que muitas vezes as pessoas fazem, que são oração de desabafo contra Deus. E Deus não tem culpa, irmãos, muitas vezes, dos nossos problemas, porque os problemas que nós passamos, Pedro fala assim: olha, problema igual ao vosso, está se cumprindo em vossos irmãos no mundo todo. E às vezes nós achamos que o nosso problema é o único problema do mundo, ninguém mais tem problema. Você que pensa.
Você pode ter um problema que você acha que é grande. Se você olhar do lado, alguém vai ter um problema triplicado do seu. E às vezes está dando glória a Deus, às vezes está agradecendo a Deus porque está aquele problema. Então toma muito cuidado com isso. Mas olha o verso 3: porque a minha alma está cheia de angústia. Agora ele coloca diante de Deus a situação que se encontrava, uma alma angustiada. Irmãos, como é que ora uma alma angustiada? Uma alma angustiada só ora, irmãos, judiação, só murmurando, só reclamando. Uma alma angustiada, ela só coloca dos lábios para fora aquilo que ela está sentindo. Ela não engrandece a Deus, ela não honra a Deus, pelo contrário, olha aqui, olha, porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou morrendo, não aguento mais não, Deus, estou morrendo, a situação, olha, chegou o fim, para mim é o fim, como diz a moçada, vou chutar o balde, acabou tudo. O escritor dos Hebreus diz assim: um pouquinho só mais um pouquinho, aguente, só mais um pouquinho. Às vezes, irmãos, quando nós chegamos nesse limite, quando o ser humano chega nesse limite, é que é o tempo de Deus agir. Quando nós chegamos nesse limite, olha só, porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Vou morrer, acabar tudo, não tem mais jeito. Olha, para mim não tem mais jeito não. Olha, irmãos, não entregue suas decepções, desilusões para o adversário, não entrega não. Seja perseverante, persistente, faça como Jó perseverou até alcançar a vitória, irmãos. Se tinha alguém para murmurar, era Jó, mas a Bíblia fala que nenhuma das palavras Jó murmurou. Jó não reclamou contra Deus de jeito nenhum. Por quê, irmãos? Porque ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará sobre a terra. Glória a Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando nós temos essa confiança em Deus, as desilusões, as decepções, essa angústia, as adversidades da vida, a tristeza, muitas vezes os desafetos, muitas vezes as ingratidão, tudo isso faz a gente achar que acabou a nossa vida. Tudo isso faz você chegar ao ponto de dizer assim: olha, para mim não tem mais jeito, não perdi tudo. Mas Deus diz para nós nessa noite: eu sou o Senhor, e eu estou sentado no meu trono, e eu faço o que eu quero. As nossas vidas, minha vida, tua vida, está na mão de Deus. Vamos crer, vamos confiar no Senhor, porque a última palavra vem do Senhor, não vem dos nossos lábios não, irmãos. Dá essa impressão aqui que a última palavra é do salmista. Olha, acabou tudo, a minha alma está indo para a sepultura, acabou tudo. Não é assim não, irmãos. Como Elias, melhor morrer não, dizendo: mas tem muita coisa para fazer ainda, rapaz. Irmãos, não entregue aos seus lábios a murmuração, não. Olha o verso 4: já estou contado com os que descem a cova. Olha, o cara já está se vendo dentro do caixão. Já estou dentro do caixão, já fui. Não tem mais jeito não. Irmãos, quantas pessoas estão assim, decepcionadas, desiludidas, amarguradas, sabe? Pessoas que sabem, está decidindo que, olha, já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força. Com certeza ela era jovem, tinha vigor, mas disse assim: ó, eu sou como uma pessoa que não tem mais força para nada, já morri, estou morto, sou um morto vivo, só falta só colocar no caixão, o resto já. Irmãos, se entregou ao problema. Agora aí vem um problema sério. Quando a pessoa se entrega ao problema, a coisa complica, porque nós temos uma coisa dentro de nós que chama-se alma. E a alma, quando ela entra no problema da depressão, para ser restaurada é difícil.
E esse aqui é o momento que a pessoa está entrando na depressão espiritual. Ela está perdendo o controle emocional, o racional dela, ela está entrando na depressão espiritual. E ela está dizendo assim, ó, já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força, ó, morri e esqueci de deitar. Não é assim não, irmãos. Por mais debilitado que você esteja, como no caso de Jó, estava Jó mais uma vez, a Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha, a sua carne tinha apodrecido tudo, mas ele tinha certeza que o Deus que ele servia, ele levantar ele daquele estado que ele estava. A mesma coisa é conosco, irmãos. A situação parece que não tem jeito para ser resolvida, mas nós temos um Deus que é o Senhor dos senhores. Nós temos um Deus que muda a história. Nós temos um Deus que faz os milagres acontecer. Não é que fazia, não faz milagres acontecer hoje. O problema é nós cremos. Não é deixar o estresse da nossa vida tomar conta da situação, não, irmãos. Tem problemas tomando conta da situação espiritual das pessoas. As pessoas não lutam mais com a força de Deus. Ela perdeu a força de Deus, perdeu as suas forças, não tem mais força para nada, se entregou. Não sai mais de casa, com medo de tudo e de todos. Não tem mais prazer de viver, não tem mais prazer de cultuar a Deus. Acabou tudo. Mas Deus, irmãos, nos ensina uma coisa: Deus quer que nós estejamos na presença dele, louvando, glorificando o nome dele, porque ele, irmãos, pode mudar a nossa história num momento. Como a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã é um outro dia, é uma outra história. Olha o que diz o verso 5. Olha só: estou com dessa cova, como um homem sem força, posto entre os mortos. Já estou me vendo dentro do caixão, já estou dentro do cemitério, acabou a minha vida. Olha só, como os feridos de morte que já de sepultura, me mataram, acabou as decepções, as ilusões, as fofocas e tudo aquilo, acabou com a minha vida, acabou. Irmãos, o que Deus tem a ver com isso? Olha só, dos pais te não lembras mais, antes o escudo da tua mão. Quer dizer assim, Senhor, o Senhor não lembra mais dos mortos. Será que Deus não lembra dos mortos? A Bíblia fala que os mortos estão diante do Senhor. A pessoa perde até o tino, perde até o senso. Presta atenção nesse versículo aí. Quando sua alma está abatida, você perde até a noção de falar com Deus. Olha que ele está posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes o escudo da tua mão, morreu, acabou tudo. Que é isso? É para alguns que estão convidando vocês para ir lá domingo, lá na Páscoa, eles acreditam nisso aí. Só 144 mil vai dar a terra, morreu, acabou tudo, acabou nada, irmãos. O crente não morre, o crente sai dessa vida aqui como é melhor. O crente sai daqui e entra na presença de Deus. O salmista, devido à situação dele, perdeu o equilíbrio emocional e perdeu a razão. Quantas pessoas estão na mesma situação hoje, irmãos? Eu sempre falo para o pessoal, irmãos, hoje o que mais existe são pessoas doentes, como no caso dessa oração aqui, é a oração de uma pessoa enferma. Enferma espiritual. E quantas pessoas estão nessa situação? Mas olha o que diz aqui agora, o versículo 6. Olha só: puseste-me nos mais profundos do abismo, em trevas e nas profundezas. Olha a comparação que ele fez aqui agora. Deus colocou ele lá nas profundezas, lá no abismo. E essa palavra aqui tem uma raiz assim de inferno, né? Está lá no céu, lá, mas não é não, irmãos. Às vezes a nossa confiança em Deus não é tão grande como a nossa decepção. As tribulações, a angústia, os problemas da vida
faz a gente esquecer da grandeza de Deus e pensa que tudo nos revés da vida é amor de Deus pesando sobre nós. Algumas vezes é, mas outras são as circunstâncias da vida, irmãos. Ele diz que puseste no mais profundo abismo, em trevas e nas profundezas. Olha, não tem jeito de sair daqui não tem mais jeito não tem mais jeito. Aí o salmista fala assim: olha, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer na profundeza do mar, o Senhor está lá. Da onde me afugitarei? De onde fugirei do teu rosto? Você está entendendo a mensagem, irmão? Você está entendendo? Nós não fugimos do amor de Deus, nem da presença de Deus, não, irmãos. Embora muita gente ache que Deus não está nos vendo e que Deus esqueceu de nós, mas Deus está vendo você e Deus está cuidando de cada um de nós, irmãos, porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas olha o verso 7: sobre mim pesa a tua cólera. E essa palavra aqui está relacionada realmente à ira imensurável de Deus, que é aquela está relacionada à grande tribulação lá, a cólera de Deus, a ira de Deus contra as nações. Olha, sobre mim pesa a tua cólera. Irmãos, se Deus estender a mão contra nós, quem vai sobreviver, irmãos? Quem vai? Olha só como ela está dizendo assim: Senhor, o Senhor está com a raiva de mim tão grande que eu não tenho mais situação para mim, não tem mais perdão, não tem nada. Não, irmãos, sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas mãos. Quer dizer, o Senhor acabou comigo. A Bíblia fala que Deus abate o soberbo, mas levanta o abatido. O soberbo Deus abate, mas levanta o abatido, aquele que se humilha, aquele que chega exatamente aos pés do Senhor com reverência, com gratidão. Mas o salmista aqui, irmãos, ele está numa situação terrível. Ele perdeu o controle emocional e a razão, e agora ele começa a acusar Deus praticamente. Olha que sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com todas as tuas ondas. Irmãos, quem vai sobreviver diante de uma situação dessa? Mas olha o versículo 8 aqui, ó: alongaste em mim os meus conhecidos e fizeste-me extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Perdi todos meus amigos. Irmãos, nessa época aqui e até alguns anos atrás, um amigo era exatamente aquela pessoa que estava sempre se compadecendo, se condoendo, né? Então, por exemplo, lá no interior tinha aquele negócio de compadre, de parente, aquela coisa toda. Então alguém ficava doente, a pessoa ia lá, às vezes ficava 2, 3 dias lá visitando aquela pessoa lá, até a pessoa melhorar e assim por diante. E ele disse: alongaste de mim os meus conhecidos. O Senhor afastou de mim os meus conhecidos. Deus afastou? Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me extremo e abominável. Deus não afasta ninguém de nós, irmãos. Quando você está bem, o que você mais tem é amigo, principalmente parente. Mas quando você está na pindaíba, como diz quando você tem dinheiro para fazer churrasco, rapaz, como você tem parente bom, hein? Mas no dia que você não tiver mais dinheiro para fazer churrasco, pode esquecer dos seus amigos, dos seus parentes. O cara está colocando culpa em Deus, porque os amigos do camarada tinham se afastado. Alongaste de mim, mandou para longe meus amigos. Que amigo, rapaz, meus conhecidos. Só Deus mesmo, só Deus para suportar uma dessa, viu? Só Deus. Esse é um Deus de amor, viu? Que uma oração dessa, se é para um outro santo aí, né?
Deus de amor mesmo, só Deus. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. Olha, Deus me trancou numa situação que eu não posso sair. Irmãos, Deus é a nossa saída. O salmista fala que o Senhor é a nossa entrada e a nossa saída. Deus é aquele que faz nós entrarmos pela manhã e sairmos pela manhã. Diz o verso 9 agora: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Olha, a minha vista desmaia por causa da aflição. Cansei de chorar, eu não aguento mais. Estou com meus olhos cansados. Olha o que diz aqui, olha só. Tenho clamado todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Já levanto as mãos, oro de joelho, oro sentado, oro deitado, oro em pé, oro tudo quanto é jeito, também resposta. Irmãos, aguarde um pouquinho mais e o Senhor manda a resposta. Muitas vezes, irmãos, nós queremos a coisa precipitada, mas Deus sabe o momento certo e a nossa vitória vem do Senhor, irmãos. O salmista está preocupado que os conhecidos dele se afastou. Talvez os teus conhecidos, Deus se afastou, mas Deus quer chegar mais perto de você e quer que você chegue mais perto dele. Às vezes nós colocamos nossa esperança, nossos conhecidos, nossos amigos, né? Eu vou falar com aquele cara lá, aquele cara pode quebrar o galho. Rapaz, não pensa assim não, hein? Pode até acontecer, já aconteceu comigo várias vezes, mas não confia no homem, não confia em Deus. Ora primeiro a Deus, porque às vezes o camarada vai quebrar seu galho também, e vai quebrar seu galho e vai quebrar uma árvore toda. Toma muito cuidado com isso. Verso 10 diz assim, olha: mostrará tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Senhor, se eu morrer, que vai adiantar? Se eu morrer, e os mortos vão te louvar? Os mortos vão se levantar? Os mortos vão te louvar? Eu quero, Senhor, a minha bênção, eu quero desfrutar, eu quero a minha bênção. Irmãos, Deus não tem prazer na morte de ninguém, não. A morte é uma consequência da vida, do pecado de Adão. O homem nasceu, morre e vai para o céu. Mas Deus não tem prazer nisso não. Deus quer nos abençoar, quer, mas Ele quer que nós tenhamos nas condições dele, e não nas nossas condições, que é só isso que está colocando a condição dele aqui, na oração dele. Mas veja meu verso 11: será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Lá, no túmulo lá, eu vou anunciar que o Senhor é bom. Vou falar para o meu colega de túmulo lá: ó, Deus é bom. Aí ele disse aqui, olha, e eu vou dizer: o Senhor é fiel na perdição. Quando eu estiver lá no inferno, eu vou dizer que Deus é fiel. Embora muita gente vai dizer, as pessoas que duvidam de Deus, quando estiver lá no inferno, vai dizer assim: Deus é fiel mesmo, hein? Ele falou, ele cumpriu. Mas olha aqui, veja bem, verso 12: saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? Será que as pessoas no mundo conhecem as maravilhas de Deus? Não, claro que não. E a tua justiça na terra de esquecimento? Será que as pessoas sabem que a justiça de Deus aí fora? Não. Mas nós, igreja, sabemos o que é a justiça de Deus, e nós sabemos exatamente o que é as maravilhas de Deus. O salmista agora ele começa a mudar o tom da sua oração. Olha só o desequilíbrio emocional que faz. A pessoa sai do equilíbrio emocional, começa a falar um monte de coisa que deve fazer, depois volta de novo. Agora chega no verso 13 e ele diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada te envio a minha oração. Volta ao racional, volta exatamente àquela postura que ele tinha como cristão, como homem de Deus, como servo de Deus. Muitas vezes, irmãos, a nossa oração não é ouvida por Deus porque é um desabafo. Muitas vezes Deus não ouve a nossa oração porque é um desafeto contra a vontade soberana de Deus. Nós queremos que Deus mude a história da nossa maneira, e Deus muda a história da maneira dele.
Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Como é difícil a gente entender isso. Como é difícil. Mas olha o que diz aqui agora, o verso 13: eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada, e de madrugada te envio minha oração. Eu estou clamando ao Senhor, e de madrugada vou orar. Ora, uma vez eu ouvi uma frase, e eu guardei aquela frase comigo. Uma pessoa disse para mim assim: irmão João, saudoso presidente Jarlito, ele dizia assim: irmão João, hora de madrugada que a filha é mais curta. Simplicidade, aquela pessoa cristão realmente, um servo de Deus, naquela hora de madrugada, irmão João, que a filha é mais curta. Falei: rapaz, sabe o que é mesmo, rapaz? Sabe o que é mesmo? Porque são poucas pessoas que oram de madrugada. De madrugada, o cara levantar para orar de madrugada, é ruim, que a pessoa levanta para orar nada. Mas eu guardei aquela frase comigo. Ele disse para mim: irmão João, hora de madrugada que a filha é mais curta. É mais curta, você pode receber a bênção mais rápido. Então veja aqui o verso 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Olha só, de novo o camarada entra uma depressão aqui, entra exatamente no declínio de lógica de pensamento. Olha só: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que esconde-me a tua face? Olha só, eu porém clamo a ti de madrugada de minha oração. Mas Senhor, por que o Senhor rejeita a minha alma? Por que esconde-me a tua face? Olha o verso 14: Senhor, por que rejeita a minha alma? Por que esconde-me de mim a tua face? Irmãos, Deus não está rejeitando nada. Deus está vendo, está contemplando. Simplesmente nós temos que crer em Deus, irmão. Nós temos que ser categórico. Deus quer exatamente nos abençoar. Nós temos que crer nele. Olha que diz o verso 15: estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Olha, nada na minha vida está certo. Nada deu certo na minha vida. Só coisa ruim aconteceu comigo. Deus, meu irmão, estou aflito e prestes a morrer desde a minha mocidade. Quando sofro os teus terrores, fico perturbado. Senhor, nada deu certo na minha vida, tudo dá errado, nada dá certo. Meu Deus, Jesus, meu Deus. Sabe, irmãos, às vezes tem coisa que acontece na vida da gente que a pessoa entra nesse desespero aqui e começa a falar esse monte de coisa aqui, nada dá certo, tudo está errado. Não, irmãos, confia no Senhor que Deus muda essa história. A coisa vai dar certo sim. Não está dando certo hoje, mas amanhã é um novo dia, uma nova história. Semana que vem é uma nova semana. Veja bem aqui agora, olha, versículo 16: a tua ardente indignação sobre mim vai passando, os teus terrores fazem-me perecer. A tua ardente indignação sobre mim vai passando, e os teus terrores fazem-me perecer. Como água me rodeia todo dia, cercam todos juntos. Afastaste para longe de mim amigos e companheiros, e os meus íntimos amigos agora são trevas. Se alguém te abandonou, porque não era teu amigo. Se alguém te desprezou, porque não era teu chegado, não. Você é meu chegado. É nessa hora que você vê quem é seu amigo, quem é seu parente, quem é seu chegado. É nessa hora. É nessa hora que você sabe quem é realmente. Às vezes a gente espera de uma maneira errada, e Deus quer nesta noite, irmãos, mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de orar. Como é que nós temos orado a Deus? Agradecendo a Deus. Lembra quando Jesus ensinou a orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O salmista já começa reclamando, como muita gente já começa reclamando, nem agradece o dia, nem agradece o ar que respirou, nem agradece o alimento, nem agradece a proteção de Deus, já começa reclamando, já vai reclamando e já vai atropelando Deus. Irmãos, vamos ficar em pé.